Boa noite. Hoje nós vamos falar do artigo 17 do Código, que ele dispõe sobre crime impossível, no artigo 17. E o artigo 17 ele dispõe da seguinte forma: não se pune a tentativa quando, por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do objeto, é impossível consumar-se o crime. O que acontece? A primeira coisa que nós temos que observar está relacionada a não se pune a tentativa. Então, o que significa dizer? Significa dizer que o motivo ou as hipóteses de circunstâncias alheias à sua vontade são as duas definidas pela norma. Quais são elas? Ineficácia absoluta do meio ou impropriedade absoluta do objeto. Essa é a característica. Então, por ineficácia absoluta do meio, no qual a gente não sabia, ele não conseguiu consumir, não conseguiu ter a consumação da conduta criminosa. Ou por impropriedade absoluta do objeto, também no mesmo sentido, o agente não conseguiu obter a consumação final da conduta criminosa. Por isso que a norma determina que não se pune a tentativa. Agora, mas como é que se dá isso? O agente ele não sabe que o meio que ele está utilizando é absolutamente ineficaz. O agente não sabe que o meio que ele está utilizando é absolutamente ineficaz. O que significa dizer? Vamos imaginar o seguinte. Vamos imaginar que eu empresto uma arma de brinquedo para o Cláudio, para que o Cláudio possa matar uma pessoa. O Cláudio não sabe que a arma é de brinquedo. Ele se dirige até a casa da pessoa, onde a pessoa se encontra dormindo. Ele vai, avista a pessoa e dá um disparo nela. Entretanto, na hora que ele efetuou o disparo, sai uma bolota de borracha. E aí ele, não sabendo daquilo ali, ele tenta, vai embora, enfim. A gente já viu anteriormente, ele deu início à conduta querendo obter um resultado. Mas por circunstâncias alheias à sua vontade, o crime não aconteceu, ou seja, ele não sabia que aquela arma era uma arma de brinquedo. Em tese, ele teria configurado tentativa, realmente. Por circunstâncias alheias à sua vontade, o crime não se consuma. Mas o que o artigo 17 dispõe é que não se pune a tentativa. Ou seja, essa modalidade de tentativa ela não será considerada punível por ser considerado como crime impossível. E por que o crime é impossível? Porque o meio que ele está utilizando é absolutamente ineficaz. Por isso que ele se torna crime impossível. No mesmo sentido, nós temos relacionado a impropriedade absoluta do objeto. Você vê que a norma ela utiliza também a palavra absoluta, impropriedade absoluta do objeto. Mas aí nós temos que fazer uma definição do que seria esse objeto. Que existem dois tipos de objeto. O objeto material, que é onde recai a sua conduta, a conduta do agente, e o objeto jurídico, que é onde a norma, o que a norma incriminadora protege. Então, vamos dar um exemplo. Um crime de homicídio, o objeto material onde recai a conduta é numa pessoa viva, numa pessoa, num ser humano. Já o objeto jurídico é a vida. Então, vamos imaginar numa mesma situação como essa. Vamos imaginar que o Cláudio agora, de posse de uma arma verdadeira, entra numa casa de uma pessoa e a pessoa está dormindo. Ele bota a arma na cabeça da pessoa e efetua um disparo, dando um disparo na cabeça, perdão. Só que essa pessoa já tinha morrido 2 horas antes. Ele não sabia. A conduta dele não é prevista na norma incriminadora de homicídio? Pois bem, no crime de homicídio, qual é o objeto jurídico a ser protegido? A vida.
Nesse caso, como a pessoa já tinha morrido anteriormente, o objeto jurídico era absolutamente impróprio. E aí o crime do Clover será classificado como crime impossível. Por quê? Porque apesar de ele ter feito a conduta querendo matar uma pessoa, efetuando o disparo para isso, colocando a arma na cabeça, no momento em que ele efetuou o disparo, a pessoa já estava morta. E aí isso se dá como crime impossível. Por quê? Porque a vida, que era o objeto jurídico protegido por essa norma, ela é absolutamente imprópria. Ela não pode ser violada. Então, o interessante é que, dentro dessa norma, o que está definido expressamente, e é isso que tem que tomar cuidado, é que seja pelo meio utilizado, seja pelo objeto jurídico a ser afetado, a norma ela determina como sendo absolutamente ineficaz ou absolutamente impróprio. Caracterizando dessa forma, nós vemos crime impossível. Aí a pergunta é: e se ao invés de ser absolutamente, seja relativamente? Vamos imaginar uma situação da eutanásia. A pessoa já teve parada cardíaca, onde o seu coração só bate através de aparelhos. Ela já teve parada respiratória, consequentemente, ela também só está respirando por aparelhos. Então a vida dela já não é totalmente, vamos dizer assim, própria. Ela já, o coração e o pulmão já estão debilitados. Mas ela ainda está viva, está em coma, mas ela está viva. Se eu mato essa pessoa, ou se eu desligo, por exemplo, a máquina, eu vou cometer crime de homicídio? Vai. E por que vai? Porque o objeto jurídico, que é a vida, ele não é absolutamente impróprio. Ele é relativamente. E aí, consequentemente, você vai responder pela conduta criminosa se assim você produzir o resultado no que você pratica a conduta almejando aquele resultado. Então, o importante dessa norma é que você tenha em mente que seja o meio utilizado, seja o objeto jurídico que vai ser afetado, eles devem ser absolutamente ou ineficaz ou impróprio, respectivamente. Quando isso acontece, o agente não responde por crime porque o crime é caracterizado como crime impossível.